Eu fui baterista profissional vários anos da minha vida e isso modificou a minha vida e a vida da minha família. Depois que eu me elegi parlamentar, a cultura e a arte sempre foram prioridade dos meus mandatos e foi prioridade eu como instrumento da ação coletiva, dos artistas, dos técnicos, dos fazedores e fazedoras de cultura, organizados em coletivos, em gestão, de todas as formas de expressar a cultura brasileira. A cultura é o que somos, é o que nos identifica, é o que nos expressa. E a arte é a parte mais transformadora da cultura. Nós somos diversos, somos plurais num Brasil continental. E essa pluralidade precisa estar expressa nas políticas culturais, sejam elas do município, dos estados ou deste imenso país. Mas o Estado não produz, ele não cria. Por isso ele tem que ser um instrumento de indução, um instrumento de fomento, de criar as estradas e produzir aquilo que significa as políticas de fomento e de potencializar a criatividade do nosso povo. Produzir as políticas culturais é decisivo. E no meu mandato estadual assim o fiz e aqui no Congresso Nacional venho fazendo isso durante todos esses anos. Quero dar o exemplo daqui agora, mais recente, da pandemia. Agora, em 2020, eu fui relatora da Lei Aldir Blanc I. E coletivamente essa lei foi construída. E nessa relatoria eu consegui falar com todo o Brasil, do norte ao sul do Brasil, do leste ao oeste. E essa lei foi uma produção coletiva e ela conseguiu ser uma demarcação da história da política cultural brasileira. Porque eu acredito que antes e depois da Lei Aldir Blanc, essa lei alcançou 4.700 municípios e ela, de fato, foi sustentada em 3 pilares fundamentais: na diversidade, na desburocratização e na descentralização. E foram 3 bilhões executados em plena pandemia e com muita competência pelos gestores estaduais e municipais, em conjunto com as pessoas que fazem a cultura acontecer. E por isso mesmo, por essa eficácia, por tudo que aconteceu de bom, foi demandado que se transformasse numa política perene, numa política permanente. E aí entramos agora como autora, com mais 12 coautores, na Lei Aldir Blanc II. E essa Lei Aldir Blanc II foi votada por grande maioria da Câmara, por quase 400 votos, e sem nenhum voto contrário no Senado da República. E essa lei perde agora o seu caráter emergencial, que foi da 1, e ganha um novo escopo, um escopo mais amplo, alcançando agora memória, patrimônio, alcançando pesquisa, intercâmbio, uma lei muito mais completa e até mais desburocratizada, superando as dificuldades de execução que a Lei Aldir Blanc I teve. Essa lei agora, como lei perene, validada a cada 5 anos, é 3 bi por ano. É uma Lei Aldir Blanc por ano e é com ela que certamente a política brasileira vai ganhar muito. É uma grande conquista novamente construída por todo esse país. É uma grande conquista da cultura brasileira e que eu me sinto parte dela, junto com 2 coautores da nossa bancada, Alice Portugal e Renildo Calheiros, e mais tantos coautores de outros partidos aqui da casa. Para ficar bastante claro o que é a Lei Aldir Blanc, é uma lei que fomenta com 3 bilhões divididos, metade para os estados, metade para os municípios, com critérios prévios de distribuição, que vale o critério por IDH, por critério populacional e fundo de participação de estados e municípios, inclui todos os estados do Distrito Federal e todos os municípios, incluindo de 50 mil habitantes também, para baixo. É uma lei que vai financiar os espaços culturais aí, incluindo os espaços abertos, e todas por CPF, e também artistas, técnicos, educadores, produtores. E é uma lei que fomenta para esses fazedores e fazedoras de cultura todas as linguagens artísticos culturais do país, incluindo todas as expressões da religiosidade brasileira. E para isso são considerados também todos os cadastros
que foram, inclusive, atualizados a partir da Lei Aldir Blanc I, cadastro que inclui pontos de cultura, dos artesanatos, cadastros nacionais e os cadastros municipais e estaduais. Essa lei, ela garante também na desburocratização, ela inclui a prestação de contas por resultado, portanto, desburocratiza muito esses aspectos de todas as burocracias que antes eram exigidas na prestação de contas. Ela é muito lícita no sentido de garantir que o dinheiro seja bem utilizado, mas o resultado do projeto, o resultado a se alcançar, é o que é mais valorizado na prestação de contas da Lei Aldir Blanc. Portanto, é uma lei, em resumo, que vai fomentar os fazedores e fazedoras, ela vai fomentar os espaços culturais, inclui toda a diversidade cultural, considera os cadastros. É uma lei que é repassado o recurso da mesma forma como foi a de forma desburocratizada, e a prestação de contas valoriza principalmente o resultado do projeto e as metas a se alcançar por cada projeto. E os instrumentos de fomento são os diversos instrumentos que a Lei Aldir Blanc I também utilizou. E além disso, tem um aspecto muito importante. Ela tem uma parte afirmativa, 20% dos recursos são garantidos para as culturas de periferia e as culturas que se chamam aquelas que precisam alcançar a cultura urbana, as aldeias, os quilombolas, aqueles que normalmente precisam de políticas afirmativas para serem alcançadas pelos recursos públicos.